Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês a resolução da questão 1447 do Bcrowd. E primeiro vamos dar uma olhada no que ela está pedindo, depois a gente vai para a resolução em si. Bom, a primeira parte contém um textinho falando que alguns amigos resolveram ir para a Alemanha para apoiar o Brasil rumo ao Hexa, só que acabou sendo uma viagem muito cara e eles gastaram mais do que deveriam e agora precisam voltar para casa gastando o mínimo possível com passagens. E qual foi a salvação deles? Bom, eles notaram que em todos os aviões a capacidade disponível era a mesma, apenas os preços variavam, e às vezes bastante. Com medo de não conseguirem voltar para casa, eles pediram a nossa ajuda aí, né? E aí mais informações sobre as entradas, né? O problema vai ser composto por várias instâncias, ou seja, não vai ser um problema só, uma entrada só e aí pronto, aí ele roda o programa de novo. Vão ser várias entradas e cada uma em uma instância diferente. Outra coisa, cidades. Cada instância começa com N, que seria o número de cidade, e M, que seria o número das rotas entre essas cidades. Aí na sequência nós temos as M linhas referente às informações daquelas rotas, que são a origem, o destino e o preço de cada rota. Outra informação que a gente tem é que as rotas são bidirecionais, ou seja, se existe uma rota de A para B, também existe uma rota de B para A. Também há um limite de rotas, onde haverá no máximo uma rota entre as duas cidades. E, por fim, cada rota só pode ser utilizada apenas uma vez. E na saída a gente vai ter o nome instância K, esse K se refere ao número daquela instância, começando de 1, e X, que é o custo total que eles vão precisar para voltar para casa. E agora a nossa parte de resolução. Bom, à primeira vista parece que a gente consegue resolver esse problema apenas encontrando os caminhos mínimos, mas isso não é verdade. Entretanto, também não é tão mentira assim. A gente precisa buscar os caminhos mínimos, só que dessa vez a gente vai ter que usar outro algoritmo em conjunto. Vamos exemplificar aqui com um grafo mostrando como a busca por apenas caminhos mínimos vai dar errado. Nesse primeiro exemplo nós temos 20 amigos, uma capacidade de 10 pessoas em cada avião, totalizando duas viagens, né? Na primeira viagem vai 10, na segunda viagem vai mais 10. E aí, nesse primeiro caminho, o custo dele para cada pessoa é 1. Como a gente está levando 10 amigos, então o total é 10. Com o próximo caminho, o custo é 7. E aí, multiplica por 10 também, né? Para dar todos os amigos ali, dá 70. Com 10 que a gente já tinha utilizado, 80. E deu super certo. A gente conseguiu. Entretanto, a gente tem outro exemplo aqui que vai mostrar o contrário. Agora a gente só tem 2 amigos e uma capacidade de uma pessoa por cada avião. A gente ainda vai fazer 2 viagens e vamos ver como isso pode dar errado. Buscando o primeiro caminho mínimo, a gente tem esse aqui. Do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 5. O custo dele é 3, beleza, suave. Qual vai ser o próximo caminho mínimo? Lembrando que a gente não pode utilizar as arestas que já foram utilizadas antes, as rotas que já foram utilizadas antes. Então, o próximo caminho vai ser o 1, 4, 5. Por quê? Se eu for pro 2 o quê? Se eu for 1, 4 e 3, eu não vou conseguir chegar no 5 por conta disso daqui. Eu também não posso sair do 3 pro 2, porque essa rota 2, 3 já está sendo utilizada, mesmo que seja utilizada ao contrário, né? A rota, quando se fala rota, a gente tem que ter em mente tanto de A para B quanto de B para A. E como podemos ver, não está certo, né? Existe alguma outra rota aqui que vai gastar menos. Qual vai ser o jeito certo de resolver então? A gente vai dividir a resolução em 3 etapas. A primeira etapa nós temos as viagens. A gente vai precisar contar quantas viagens vão ser necessárias no total. A segunda etapa é o algoritmo que a gente vai utilizar para encontrar esses caminhos intermediários, chamado Ford-Fulkerson. E a terceira e última etapa, a gente vai passar por todos os caminhos que a gente procurou,
fazendo a contagem do dinheiro necessário para eles voltarem para o Brasil. Como é que a gente vai contar quantas viagens serão necessárias? A quantidade de viagens vai ser igual à quantidade de amigos dividida pela capacidade, isso arredondado para cima. Ou seja, se eu tenho 4 amigos e 3 de capacidade em cada avião, a gente vai ter 2 viagens. Na primeira viagem vai 3, na segunda viagem vai 1. Então a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai utilizar uma versão do algoritmo de Ford-Fulkerson. Esse algoritmo funciona da seguinte forma: a gente vai encontrar um caminho da origem para o destino, a gente depois vai atualizar a capacidade residual, que é o quê? É a capacidade daquela aresta que tem para levar algum conteúdo, menos a quantidade de fluxo que foi levado naquela aresta. E aí, para cada aresta indo, né, no sentido AB, a gente vai criar uma aresta voltando no sentido BA, com a capacidade igual ao fluxo da aresta AB. Eu não vou me alongar muito nesse algoritmo, porque a gente nem vai utilizar ele completo por si só. Então eu vou colocar um link na descrição sobre como utilizar o algoritmo de Ford-Fulkerson. E aí a gente vai seguir com a nossa resolução. O nosso algoritmo, ele vai levar em conta que nosso grafo é bidirecionado. Então a gente não precisa criar uma aresta de retorno. Ou seja, se tem uma aresta de A para B, a gente não vai precisar criar uma de B para A quando passar o fluxo, né? E ao invés de indicarmos o fluxo, nós informaremos se aquela rota foi utilizada ou não. Como é que ele vai funcionar? A gente vai buscar o caminho mínimo, atualizar o resíduo de cada aresta, e aí a gente indica se aquela rota pode ser utilizada ou não. Como é que a gente faz isso? Se a gente passa pelaquela rota pela primeira vez, nós marcamos ela como usada. Caso contrário, a gente marca ela como não usada. E aí a gente vai ver isso num gráfico para ficar bem mais visível. Aqui nós temos aquele mesmo grafo do último exemplo que não deu certo. E para não poluir muito, eu coloquei com cores. Então o que for vermelho tem resíduo, então dá para passar no caminho. E o que for preto é que não tem resíduo. Numa busca de um caminho ele não vai ser considerado, vai ser como se aquela aresta não existisse. E aí a gente vai buscar o primeiro caminho, né? O primeiro caminho é o quê? 1, 2, 3, 5. Custando 3. Aí agora a gente vai marcar eles como sem resíduo, né? Porque a gente só pode utilizar uma ida uma vez só. E também vamos informar que essas rotas já foram utilizadas. Olha só, em laranja tá escrito as rotas que já foram utilizadas. Então a gente já utilizou a 1 para 2, né? Com essa rota daqui. A 2 para 3 com essa outra rota. E da 3 para 5 com essa rota daqui de cima. Por fim, a gente marca os verdinhos como sem resíduo agora. E aí a gente parte para o próximo caminho. O próximo caminho vai ser do 1 para o 4, para o 3, para o 2 e para o 5. Perceba que nesse caso a gente conseguiu passar pelaquela aresta aqui, do lado de uma que já está sendo utilizada, porque a gente está apenas considerando as arestas individualmente, né? Depois a gente vai analisar as rotas em si. E aí o que acontece? Percebe que a gente passou por essa aresta aqui do 3 para o 2 e essa rota já foi utilizada? Então na hora de atualizar, a gente vai ter que retirar essa rota. Vai ser como se essa rota não tivesse utilizada ainda. Então nós temos aqui duas rotas totais no caso, né? Do 1 para o 2 e para o 5 e do 1 para o 4, para o 3 e para o 5. Marcamos também como já utilizado, né, o resíduo, então não dá para passar de novo para essas arestas, mas também não tem muito o que dizer porque ela já acabou essa parte do algoritmo. Agora a gente vai calcular o preço total, né, que a galera vai precisar para poder voltar para o Brasil. Nesse último passo a gente viu as rotas que foram utilizadas, né? E agora nesse passo a gente vai levar elas em consideração. A gente vai utilizar elas para procurar alguns caminhos, porém com os pesos já das outras. Para cada caminho a gente vai ter uma quantidade de passageiros, que vai ser o quê? O menor valor entre amigos e a capacidade do avião. Ou seja, se eu tenho 20 amigos e meu avião tem 10 de capacidade, a quantidade de passageiros naquela rota vai ser 10. Se eu tenho 5 amigos e no meu avião tem 6 de capacidade, eu vou ter 5 passageiros. E o custo total daquela rota
vai ser o custo daquele caminho vezes a quantidade de passageiros. E a gente acha o preço total que eles vão precisar, somando esses valores. A gente vai encontrar qual é o custo do caminho, encontrando o menor caminho entre aquelas rotas. Por quê? Porque pode acontecer de a gente pegar uma rota que seja mais cara do que a anterior. Só que a gente precisa pegar primeiro o caminho menor, porque na primeira ida sempre vai mais passageiros do que possivelmente na seguinte. Vamos voltar para o grafo aqui para a gente fazer essa última volta, né? Percebe que aqui no grafo agora só tem as arestas que estavam naquelas rotas. Lembra? A gente tinha uma rota daqui do 1 para o 2 e do 2 para o 5, e a gente tinha uma rota do 1 para o 4 para o 3, do 3 para o 5. A rota que estava do 3 para o 2 não existe mais, porque a gente veio e voltou. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Procura qual é o menor caminho daqui. Qual é o menor caminho desse? É 1, 2, 5, com custo 4. O preço da viagem é 4, o custo total 4, né? Um passageiro, R$4 do preço da viagem. Beleza. Então, passando para a última viagem, nós temos aqui o último caminho, né? Que é o 1435. Ele tem custo 5, multiplicado pela quantidade de passageiros que vão nele, né, que é 1, continua 5, e aí o preço total que eles vão precisar para voltar para o Brasil é 4 mais 5, que dá 9. A resolução foi essa questão um tanto complicada, mas dá para resolver. A gente já tem um algoritmo que só precisou modificar para nossas necessidades, e no fim eles voltaram para casa e o Brasil ainda é pinta, né?